E hoje o programa é especial por dois motivos. Primeiro, porque esse é o último episódio dessa primeira temporada do Manda Brigadeiro e eu quero agradecer muito a companhia de vocês durante esses quase 6 meses de programa. Foram mais de 40 entrevistas com convidados em 15 países e no começo desse projeto eu nunca pensei que o Manda Brigadeiro fosse atingir tantas pessoas e de forma tão positiva. Muito obrigada pelo apoio. Obrigada também para os amigos e os novos amigos que eu fiz que compartilharam nas redes sociais o conteúdo do programa e com isso o Manda pôde alcançar muitas pessoas ao redor do mundo. Obrigada também para o José Pedro Villa-Lobos, que é um jornalista que vocês não veem aqui, mas ele faz junto comigo o programa. Quero fazer um agradecimento especial também para todos os meus entrevistados que apostaram no projeto, deram o seu tempo e contaram aqui as suas histórias. E para vocês, ouvintes, que escutaram esses relatos. Afinal de contas, a gente faz o programa para vocês. E o segundo motivo desse programa de hoje ser especial é que o convidado não é um brasileiro, e sim um inglês que foi morar no Brasil. A ideia aqui é a gente saber como é que um estrangeiro se sente vivendo no nosso país. Então, para isso, eu convidei Alex Bellos, que é um jornalista inglês que foi correspondente do jornal britânico The Guardian entre os anos de 98 e 2003, lá no Rio de Janeiro. Como é que foi essa experiência para ele? Será que ele gostou? Então é isso que a gente vai descobrir. Eu sou Letícia Nascimento e esse é o Manda Brigadeiro, o podcast que conta a história dos brasileiros que moram fora do Brasil. Mas hoje é uma exceção. Alex Bellos, muito obrigada por participar aqui do Manda Brigadeiro. Seja bem-vindo. Obrigado, está ótimo estar aqui. Ô Alex, como eu tinha te explicado antes, o programa sempre fala sobre brasileiros que foram morar em outros países. E a minha ideia aqui nesse programa de encerramento era entender como foi ou como é para um estrangeiro chegar no Brasil, no nosso país. Né? Porque é sempre a gente falando do país dos outros, agora eu quero alguém falando do nosso país. Então eu quero te perguntar, como foi a sua chegada no Brasil? Então, eu mudei para o Brasil em 98, sem falar uma palavra de português. Nossa! Já falava francês e já sou bom em línguas, mas em termos de português, tentei ler alguma coisa, fazer uma coisa, nem tinha iPod. Eu vi alguma coisa para aprender, mas realmente não falava nada. Mas meu flatmate, onde morava em Londres, tinha ido para o Brasil e fez conhecimento do tradutor que ajudou ele. E esse tradutor, intérprete, não tradutor, sim, era meu único contato. E ele tinha... então, ele foi lá no aeroporto para me pegar e me levou para Santa Teresa, onde um amigo dele estava casando com outra amiga, então tem um espaço nessa casa, apartamento de Santa Teresa. Então, não sei, 3 horas depois de pisar, sempre muito mais, porque fazendo imigração é um horror. Muitas horas de imigração. Depois, eu cheguei em Santa Teresa, estava lá sozinho, sem falar nada de português, sem saber o que eu ia fazer, mas eu estava querendo, passar um ano morando em outro lugar. Só que eu quis a experiência de morar em um lugar diferente. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você foi para o Brasil, você já foi como correspondente do jornal ou isso tinha sido uma aventura pessoal? Não. Eu era jornalista de notícias do The Guardian. Então, salariado, e tinha um ótimo emprego. Para a minha idade, na verdade, comecei no Guardian com 24 anos e mudei para o Brasil com 28 anos. Eu adorava meu trabalho lá, mas eu vi que eu nunca tinha morado num lugar fora. Eu era muito bom em matemática e muito novo, então eu tinha 17 anos quando eu mudei para minha casa para morar em Oxford, na faculdade. Eu me formei com 20 anos. Quando estou com 28 anos,
Doesn't matter. Mesmo se tem o melhor trabalho do mundo, eu vou sair do que estou fazendo, eu vou morar em outro lugar. Só porque no mundo você tem que ter experiências. Então, chegou 27,5 de anos, aí, o que eu vou fazer? Então, eu fui para o editor-chefe do The Guardian e falei, eu quero ser correspondente na América do Sul. Eu quero que você me mande para lá. Aí ele falou, a gente manda ninguém para nenhum lugar, mas se você vai lá, você vai com toda a boa sorte da gente, se você pode começar a escrever, quem sabe o que vai acontecer. Então, o jornal não te mandou como um correspondente, ele falou, boa sorte, se você quiser escrever matérias para o jornal, as matérias serão bem-vindas, mas eles não tinham responsabilidade econômica com você, é isso? Sim, porque naquela época, mesmo o The Guardian, que é o jornal da esquerda, não tinha notícias da América do Sul fora das, tipo, sem terra, desmatamento. Sim. Tipo, era sempre de uma nota só, todas as informações que veio do Brasil. Uhum. Então, quando eu fui para lá, eu vi que o Brasil tem muito mais. Então, eu era, para The Guardian, tipo, o primeiro jornalista que escrevia sobre muitas coisas. Escrevia sobre música, política, economia, meio ambiente, cultura, esporte. As pessoas que eram os correspondentes da América Latina já começaram a morar no Brasil nos anos da ditadura. Então, tinha a mente que a gente vai escrever sobre a ditadura ou sobre a pós-ditadura. Então, eu era parte da primeira geração pós-ditadura, para quem a ditadura não era nada, era pré-história. Passado. Passado. Eu cheguei no Brasil e, falando nada, eu acho que eu cheguei no sábado. Então, fui no domingo, comprei todos os jornais. Era janeiro, eu vi uma matéria nos jornais, os dominicais, que acabou sendo a capa do The Guardian uns dias depois. Capa. Não. E era quem ganhou o prêmio de melhor revelação artística daquele ano. Sim. Era Zé Cabaleiro, numa música sobre Stephen Fry. Exatamente. Então, eu sou muito fã do Zé Cabaleiro, adoro ele. Eu lembro dessa música. Sim, então The Guardian, também os jornais ingleses estavam mudando e sempre tinha uma matéria meio engraçadinho para pensar na capa. Não é grande capa, maior notícia, sempre uma matéria engraçada. Então eu falei, olha, Stephen Fry, que é um inglês excêntrico, mas ele é um cara muito inglês, hiper inglês. Então, a matéria que eu mandei é que, sem ele sabendo, o Stephen Fry está na vanguarda da nova música revelação da América Latina. Tipo, tinha samba, tinha rumba, tinha todas as músicas, e agora Stephen Fry. Então, eu acho que o jornal, alguém em Londres conseguiu falar com ele, para ele falar alguma coisa. Então, isso mostrou que se você tem um jornalista que entende como funcionam os jornais na Inglaterra, tem matérias em toda parte. Em toda parte. Então, isso me começou. E também, eu era muito ingênuo também. Eu pensei, eu vou num país, vou ficar lá um ano, não fazer nada, só fazendo festa, having a good time. Mas o que vou fazer? Vou ficar andando em Copacabana, Ipanema, até Santa Teresa. Oi, sou inglês. Have a good time with me. Não. O jeito que você fica incluso numa cultura é você trabalhar. Então, era muito mais fácil eu, tipo, ligar para alguém. Eu sou correspondente, eu sou freelancer, eu sou jornalista, eu queria te entrevistar. E mesmo se... Para minha parte, era só uma coisa social, só que eles queriam fazer amizade. Nunca tinha nada de semanas andando na praia, só having a good time. É que você trabalha logo, porque trabalhando faz você precisar aprender, você está forçado a fazer conversas. E também, eu cheguei em janeiro,
Nada de importante acontece no Rio de Janeiro entre janeiro e carnaval, que é tipo 6 semanas. Então eu sabia que eu tinha mais ou menos 6 semanas para fazer uma adaptação, para se matar. Então... Ô, Alex, e quem eram os seus amigos? Como foi fazer essas amizades no Rio de Janeiro? Você achou fácil? Você já conhecia, tirando esse rapaz que tinha morado com você, ou que, enfim, com quem você falava? Eu conheci uns jornalistas do Globo, do Dia, e essa turma começou a ser meus amigos. Sei. Às vezes, essa coisa do Rio de Janeiro, antes de carnaval, tem bloco em qualquer canto, então eu sou bom em conversar. Eu gostava, então fiz algumas coisas, conheci as pessoas, mas o grande problema para mim, no Brasil, foi a falta de amizade mesmo. Eu sou brasileiro e muito amigável, friendly. Sim. Mas talvez meu problema não é com brasileiro, mas com carioca. Ah, sim. Eu acho que o carioca, sim. E o problema é que eu sou inglês, então eu venho de uma cultura onde você tem que ser turma de amigos homens, e você pode ir no pub, você fala sobre a vida, mas sempre você tem sua turma de amigos homens, isso faz sua base social. Sei. Eu percebi que no Brasil, homem não tem amigo homem. Talvez um homem tenha turma, ele joga pelado uma vez por semana, mas não tem esse costume, eu não vi isso no Rio, que você, homem solteiro, sair com outro homem solteiro para um bar, ou para um botequim, para conversar, para querer mudar o mundo, para falar sobre os livros, cinema. Isso não acontece. O que você tem no Rio se você é um homem solteiro, você só sai para aceitar do lado de uma menina para paquerar a menina. Isso como acontece. Isso é tão diferente que eu acabei, realmente, essa coisa de não fazer amigo homem no Brasil, e me enlouqueci. Porque eu acho que no Brasil, eu não sei, porque eu nunca morei no Rio de Janeiro, já trabalhei um pouco no Rio de Janeiro, tenho muitos amigos cariocas, já ouvi também essa reclamação de que não tem uma amizade muito forte, é mais beleza, a gente se encontra na praia, né, ou aparece lá em casa, mas não dá o endereço, tem essa piada que fazem com os cariocas. Mas eu acho que no Brasil você faz muito das suas amizades no seu ambiente de trabalho. E como o seu ambiente de trabalho era só você, talvez aí tenha sido mais difícil, né, Alex? É verdade. É outra coisa que é diferente no Brasil, essa coisa de família. Eu não tenho família no Brasil. Então, eu percebi que, tipo, umas 6, 7 horas, todas as pessoas que eu conheci sumiram. Sumiram. Às vezes apareceram de novo, tipo às 11 da noite para sair. O que eles estavam fazendo? Eles estavam indo na casa da mãe, do pai, ver a irmã, a sobrinha. É uma coisa de família. Mas para eu que não tinha família, realmente eu senti tanta solidão entre essas 6 horas e 11 horas, onde eu não tinha essa coisa de família, porque na Inglaterra muito poucas as pessoas que moram com família depois de 18 anos. Você vai para outra cidade e você sua turma. Mas eu acho que, agora falando como uma brasileira morando na Inglaterra, que a gente está falando nessa questão da amizade, eu acho também bem difícil fazer amizade com inglês. Olha que engraçado. Porque eu acho que a sensação que eu tenho é que no Brasil, e é interessante até você falar isso, por isso que eu acho que esse programa é legal para a gente ver também o outro ponto de vista, é que a sensação que eu tenho aqui no Brasil, a gente meio que é amigo de todo mundo, assim, você conhece uma pessoa um dia, você já considera aquela ali a sua amiga, e para o inglês não. Para o inglês ser seu amigo, demora tempo até você cultivar aquela amizade, você conquistar aquele amigo mesmo, para ele poder te convidar para ir na casa dele. Eu conto nos dedos quantos amigos ingleses eu tenho. E eu acho que eu encho só uma mão de que eu já fui na casa, amigo inglês.
Verdade. Inglês real, não inglês casado com brasileira ou brasileiro casado com inglesa. Não, quando mistura, não. Mas eu digo um casal 100% britânico. Eu achei isso muito interessante. E também eu acho que pode ser, tipo, a idade. Porque também. eu também reclamo que desde que eu volto do Brasil, tipo, nos anos 30 e mais, também por inglês é muito difícil fazer novas amizades. Novas amizades, E, tipo, a piada por o homem inglês, a mulher inglesa é diferente, o homem inglês, e o homem inglês, na casa de 50, não tem amigo. Realmente não tem amigo. Tipo, eu tenho amigos, mas a coisa do homem inglês, você tem a cultura de... O homem inglês não pega o telefone e liga para o amigo para conversar. É mais fechado. Eu acho a mulher continua a ligar e conversar com as amigas, não da infância, mas do trabalho. Sim. E dizem que as amizades que você faz quando você é mãe ou pai, é realmente os mães e pais dos amigos dos seus filhos. Sim. Mas eu acho que é verdade, a Inglaterra pode ser, se você não está encaixado numa comunidade, Londres principalmente, pode ser difícil. Eu até tenho que fazer aqui um agradecimento. Conheci o meu marido, você convidou a gente para jantar, a gente foi numa festa de Natal na sua casa, e eu lembro que foi logo quando a gente tinha chegado aqui em Londres, então a gente já estava achando que inglês era super legal, não, a gente já está frequentando casa de inglês, mas depois diminuiu um pouquinho, mas eu acho que ingleses que, de alguma forma, têm um olhar aberto para o mundo, os jornalistas e tal, receberam melhor a gente. Mas eu não estou aqui para falar de mim, eu quero falar de você. E me diz uma coisa, o que você mais gostou? Gostou da comida? Sentia falta da comida do pub? Como foi essa questão de alimentação? A alimentação, eu nunca teria pensado que uma razão para mudar para o Brasil seria a comida, porque não sabia nada da comida brasileira. Mas eu amei a comida brasileira, amei. Na verdade, eu tenho açaí em polvo, importado no meu congelador sempre. Eu acho que a comida brasileira é um dos grandes segredos que ninguém sabe. Você tem, tipo, a comida baiana, que talvez seja a gastronomia, talvez que é uma gastronomia completa que realmente ninguém na Europa sabe, que é maravilhoso. É muito simples e impressionante que ninguém na Inglaterra, onde tem muito fruto do mar, muito peixe e também tomate, nunca pensou em fazer uma moqueca. Uma coisa parecida à moqueca. Na verdade, a cozinha escocesa tem uma coisa parecida, mas realmente na Inglaterra, nada. Mas o que eu gostei do Rio era tipo loja de suco. Você só anda na rua e você tem costume de tantos sucos, tantas frutas, tantas coisas interessante, até misturar abacate com leite. Sim. Impressionante isso. É tão simples, mas o gosto... Eu sempre fazia para os meus amigos que me visitavam. Eu tenho um nome, esse abacate com leite, mas eu esqueci. No Rio. Eu comprei e botei para meu amigo. Uma vitamina? Chama vitamina, não? Mas não sei se tem outra palavra que é parecida. Batida? Não. Eu então falei, compra, meu mulher. Come e me diz o que é. E não dava para desvender o mistério do abacate com leite, porque não tem gosto de leite nem de abacate. Mas fazem uma mágica lá no copo. Tinham muitos ingleses que iam te visitar? Você recebia visita de ingleses ou não? Sim, bastante. Estava na época onde estava todo mundo solteiro, todo mundo trabalhando, então a passagem não era tão caro e pude ficar no meu apartamento de graça. Na verdade, eu gostava muito disso,
porque eu fiz a matemática, a aritmética. Quando a pessoa me visitava, era tipo 2 semanas, então, 14 dias multiplicado por 24 horas. Só essa pessoa, só eu e essa pessoa. Sim. Normalmente, em Londres, era 2 horas por semana. Então, o horário com amigo, sim, anualmente, era muito mais no Brasil, muito porque mais. era com essa pessoa. Então, eu melhorei muitas amizades com meus amigos ingleses quando eles me visitavam. Ô Alex, e você, em algum momento, sentiu algum preconceito contra você, assim, por você ser inglês ou por não falar tão bem português quando você chegou? Você foi maltratado? Teve alguma situação que você não tenha gostado? Meu sotaque, agora é ruim, mas meu sotaque era mais puxando pelo português. Então, às vezes, pessoas acham que eu era português, mas o preconceito... Eu comprei um carro de um americano lá no Rio, que tinha placas de São Paulo. Sei. E recebi muito, muito mais comentário e coisa de preconceito lá no Rio com o carro paulista. Sei. Era horrível. A polícia me mais. Às vezes, por ser bem branco, tinha um pouquinho de preconceito. Você é um turista que só quer, tipo... Foi pouco, então. Não foi uma coisa que te chamou a atenção e nem que tenha acontecido com frequência. Não, o brasileiro é muito... Adora ver gringo. Fico muito feliz. Até uma coisa que o brasileiro, o carioca, principalmente, tem um senso de superioridade e um senso de inferioridade. E às vezes essa mistura é interessante, e às vezes não gostava, me irritava muito. O carioca, todo mundo sabe, é o clichê de que aqui é o melhor lugar do mundo. Isso, mas também essa coisa de você é inglês, você é do primeiro mundo, mostra uma insegurança que e daí? A gente é seres humanos, você também tem uma cultura interessante aqui, a gente é diferente, você não. Não é que a minha gente opinião... tende a achar, nós como países colonizados, né? A gente tende a achar que a Europa é melhor, que tudo da Europa é melhor. Então, o que dos Estados Unidos era melhor. É um complexo meio de vira-lata esse, assim. Sim, tem isso. Mas uma coisa que, tipo, eu gostava muito do Brasil é essa coisa de ser um país novo. Sim. E tem o lado bom e o lado ruim. O lado ruim é que sempre fica, tipo, achando que os países velhos têm as respostas, sabe como fazer. Uhum. Mas para mim, essa coisa de país novo, é que essa coisa, tudo é possível. Realmente eu senti essa coisa que você pode fazer o que você quer fazer. Sim. Você não tem o peso da história. Você não tem todas essas tradições, que às vezes é muito difícil. Uhum. Lá no Brasil, você tem muitos gêneros musicais, onde as pessoas misturam um monte de coisa interessante, ou artistas plásticas, ou escritores. Então, essa coisa da cultura que não é tão ring-fenced, como se diz, que não é todo mundo no lugar, e não pode, e tudo num lugar que acabou sendo bem conservador. Muitos dos lugares culturais no Velho Mundo é muito conservador, porque, tipo, a escola de balé de Moscou não quer ninguém mexer como está feito há centenas de anos. Mas você vê o Grupo Corpo, por exemplo, que mistura balé, dança folclórica, que gosta tudo. E essa liberdade de não ter essa leveza das tradições, eu acho que tem um lado muito bom. E para mim, eu era um jovem, no caso dos 20, que para mim parece muito, muito jovem,
Eu identificava muito com essa de eu sou jovem, minha vida eu posso fazer o que eu quero. Sim. Eu estava num país que me deixava fazendo o que eu quero. Uhum. Então, eu acho que, para mim, foi uma experiência muito bom no Brasil. E eu fui embora depois de 5 anos. Uhum. Eu acho uma coisa dentro de mim, eu estava querendo voltar para casa, mas também cheguei no ponto, e não sei se você já chegou nesse ponto na Inglaterra, que muita coisa do Brasil que não me irritava, que começou a me irritar muito. Sim. E eu pensei, não posso morar num lugar onde todo dia eu fico em raiva de irritação. Então, era, tipo, tá na hora de voltar. Sim. Tá? Eu acho que esse tipo de coisa reflete a minha personalidade, mas tinha coisas que eu reagi muito mal. Por exemplo, eu peguei um táxi para um lugar onde eu nunca fui antes. Sim. É por isso que peguei o táxi, porque o táxi vai me levar. Sim. Eu fui lá e o taxista não tem mapa, não sabe onde ir lá. Eu falei, eu queria ir para o lugar X. Como que você quer ir lá? Qual o caminho que você quer Qual o fazer? caminho? É uma coisa. Eu não sei. Se eu sabia do caminho. Mas que você, como inglês, é mal acostumado. Porque aqui na Inglaterra, os motoristas de táxi sabem de cor todas as ruas da cidade. Sim, leva 5 anos estudando. Não. Mas essa coisa era uma coisa da cultura. Sim. Que vem da escravidão, que era meu trabalho aqui é de ser, você é o senhor que sabe, eu não sei nada. Uhum. Então era uma tipo falta de autoestima da pessoa, porque que me irritava. Então, não era tipo a pessoa, era tipo a cultura que me irritava. Por que não tem campanha de dizer para o motorista de táxi que você também é cidadão, você também pode aprender? Essa coisa de não quer aprender porque o Senhor vai me dar o dinheiro e ele que sabe. Uhum. Também, uma coisa que me irritava é você vai numa loja e você bota coisa que realmente não vai com você. Isso é maravilhoso! Todo mundo sabe que você tem que dizer que o cara bom para vender. Mas de uma forma tão óbvia que, tipo, na Inglaterra você tem gente que tem, que é shop seller. Vendedor, que também precisa vender, também ganha comissão. Sim. Mas você tem que falar um pouquinho meio honesta. Sim. Porque se esse não... Tipo, é a coisa que você tem que investir em trust. Quem é trust? Em confiança. Em confiança. Isso é coisa que ninguém confiava em ninguém. Era só, tipo, mentira. Uhum. Isso me irritava. Mas eu vi que essa coisa de não ter confiança, porque lá ninguém tem confiança em político, ninguém tem confiança em ninguém, pessoas estão com muito medo de não ter, então tem uma base de ninguém tem confiança nas estruturas de nada, e às vezes eu voltava, dizia, eu quero que esse país mude, talvez depois de 5 anos eu comecei a ver duas coisas, que é como enraizado esses problemas são, e dois, que mudar a cultura demora gerações, é muito difícil de mudar essas coisas de um dia por outro. Mas quando eu comecei em 98, parecia que estava tudo mudando muito rápido. Democracia, tinha uns políticos, Fernando Henrique, por exemplo, que não é um demagoga, um cara autoritário, um cara inteligente, tinha muito investimento. Sim. Realmente parecia que, superficialmente, estava uma grande mudança. Então, eu acho que eu voltei em 2003, que era o primeiro ano do Lula, também tinha esperança,
Mas eu acho que eu estava percebendo que cultura muda muito devagar, muito devagar. E também que você pode tirar o inglês da Inglaterra, mas não a Inglaterra do inglês. E aí você me perguntou, eu moro aqui há 10 anos, Alex, a gente está há 10 anos. Tem coisas que me incomodam aqui, assim como você falou que tem coisas que te incomodavam no Brasil, porque não é onde a gente foi criado, né? A falta da família, enfim, tem várias questões que eu, como brasileira, não me reconheço aqui na Inglaterra. Mas, infelizmente, eu não tenho a opção de voltar para o Brasil agora, porque o Brasil não é como a Inglaterra era para você, um país melhor e tal. O Brasil está muito pior do que quando eu deixei, sabe? Quando eu saí em 2011, o Brasil ainda estava no auge, assim, ainda estava na capa da Economist com aquele Cristo Redentor voando para o alto. E agora o país está muito difícil, né? Está uma situação trágica lá. Então, eu não tenho nem como voltar. Eu adoraria poder voltar, eu sinto muitas saudades, eu quero voltar no Brasil. Mas agora não está convidativo, né, para fazer essa volta. Então, eu tenho coisas aqui que eu discordo, eu sinto muita falta, eu não sei se isso é uma coisa que para ti, tu sentiu bem no Rio de Janeiro, mas eu sinto muita falta do sol. Isso foi uma coisa que você percebeu, essa diferença, porque, né? Eu preferia morar num lugar onde é chinelos 12 meses por ano, havaiano. Faz uma diferença, eu acho. Eu acho que o clima, ele contribui para a personalidade daquele país também, né? O que você acha? Sim, eu gostava muito do clima do Rio de Janeiro. Para mim, quando é quente demais, é melhor do que quando aqui é frio demais. Para mim também. E também, quando eu era criança, eu lia livros sobre lugares onde tinha bananeira, tinha macacos nas árvores e tudo. Então, cada vez que eu andava na Floresta da Tijuca, que pode ser em qualquer mês, o espanto da natureza, isso eu nunca vejo, eu nunca fico tão espantado com a natureza aqui em Londres. Então, isso a primavera aqui é bonita, a primavera é bonita, é uma cidade bem florida. Mas a gente está quase em primavera, não, a gente é em primavera, quase em verão, e nem sei a palavra em português para central heating, porque eu acho que o Brasil não precisa. A gente ainda está com aquecimento dentro de casa, é verdade. Já estamos com o pé no verão e o aquecimento ainda está ligado, é verdade. Isso Ô Alex, você também escreveu um livro sobre o Brasil, sobre o futebol, né? O que te motivou a escrever esse livro? Uma editora, na verdade, a pessoa que talvez foi a pessoa que foi mais importante foi Harry Potter, porque Harry Potter fez sucesso na editora Bloomsbury. Então, nos anos 90, final dos anos 90, Bloomsbury tinha muito dinheiro e estava dando contrato para qualquer pessoa escrever livro. E eles deram um contrato para um cara escrever um livro sobre futebol holandês. E escreveu esse livro e ninguém esperava. Mas esse livro, saiu em 2000, fez muito sucesso, chama Brilliant Orange. Então, a pessoa que era editorial director, chefe da Bloomsbury, que gostava do Brasil, a Liz Calder, na verdade, a Liz Calder que começou o Festival Literário de Paraty. Sim, a Felipe, exatamente, uma inglesa. Ela me encontrou, na verdade, eu encontrei ela, porque nós dois estávamos indo para entrevistar Elza Soares. Porque Elza Soares estava indo para a Inglaterra para fazer um show, e ela, porque todo mundo conhece Liz Calder, é uma lenda, eles mandaram ela para o Brasil para entrevistar Elza Soares, eu fui com ela para fazer para The Guardian, e ela falou, a gente acabou de publicar um livro sobre futebol holandês, é o maior sucesso, por que você não quer fazer um sobre futebol brasileiro? E eu falei, obrigada, mas não quero não, porque não sou jornalista esportivo,
já nas redações, você tem os jornalistas e os jornalistas esportivos, e ninguém gosta um do outro, porque jornalista de verdade acha que é só invenção, é ficção o jornalismo esportivo. E os jornalistas esportivos acham que eles não entendem o esporte. Então, eu pensei, não ser jornalista esportivo, também, eu gosto de esporte, mas não sei. Se você me diz quem ganhou a Copa Inglesa em 53, eu não sei, não me liga. Então, a Liz falou, não, a gente não quer essa pessoa, um livro sobre futebol brasileiro, escrito por um jornalista esportivo. Se for um jornalista esportivo, ia ser muita coisa banal de jogos de Grêmio contra Internacional nos anos 20, e ninguém... E os só ter dados, né? Mais dados. Será que o Brasil inventou de ter 3 atacantes ou 2 atacantes, sei lá, quem... Interessante só para quem é todo obcecado. Então, quando ela falou isso, eu falei, sabia? Eu era, já no meu segundo ou terceiro ano do Brasil, e já tinha visitado muito do Brasil, uns 15 estados. Eu estava realmente querendo escrever sobre o Brasil, mas o Brasil é tão grande e não tem uma história óbvia. E logo eu pensei, sabe, eu acho que eu posso escrever esse livro sobre o Brasil usando futebol como gancho. Então, meu livro realmente não é sobre futebol, é sobre o Brasil pelo futebol. Então, e também é sobre a identidade de uma nação. Eu acho que isso estava também me interessando muito, porque é a minha identidade. Essa coisa do brasileiro, já na segunda geração, todos os imigrantes que vêm de um monte de outros países, que vêm para o Brasil, já na segunda geração, são brasileiro. Então, essa coisa de o que o Brasil tem, o que foi que construiu essa identidade. E futebol foi uma coisa muito importante na construção da identidade brasileira. Então, eu quis escrever sobre isso de uma forma jornalística. Eu falei para a Liz, tudo bem, eu topo escrever esse livro, mas vai ser mais uma obra de sociologia ou do que de cultura do livro de esporte. E no final foi isso, um capítulo inteiro sobre religião, esporte e religião, um sobre Amazônia e futebol, um sobre economia e futebol. O livro, na verdade, começa nas Ilhas Faro, que são essas ilhinhas perto da Islândia, que nem na Europa eles sabem que existem essas ilhas. Mas lá, ele tem talvez o menor, a mais pobre liga da Europa, mas é uma liga de futebol, e tem um monte de brasileiros jogando lá. Então, eles jogando lá, mas também eles têm que trabalhar na indústria de peixe, mas o artilheiro do torneio é um brasileiro que é de uma favela de Copacabana. Então, eu comecei o livro lá, falando com esse carioca, que o mais quente que é lá no verão é mais frio do que... Não, o mais durante o inverno. Sim. E lá ele tem essa coisa, essa contradição. De uma forma, ele é um prisioneiro, ele odeia ser nessas ilhas, frio, mas também tudo que ele quis, ele joga na Europa. E ele joga na Europa. Sim. Então, eram histórias assim que eu gostei. Tipo, conto como que é a cultura do Brasil, para algumas personalidades, protagonistas de muitos estados. Sim. Ô Alex, para a gente encerrar, duas perguntas. O que você ficou um pouco brasileiro? Você acha que você pegou alguma coisa da cultura brasileira? Sim. E a segunda pergunta, se você tem vontade de voltar a morar no Brasil ou visitar, mostrar para os seus filhos? Tá, eu acho que eu tenho uma personalidade, quando eu falo português, totalmente diferente do que a minha personalidade quando eu falo inglês com ingleses. E, tipo, a prova disso é que
uns 20 anos atrás, quando eu morava no Brasil, eu fiz um teste, um screen test, para fazer um apresentador para um programa da BBC sobre o Brasil. Eu tinha que fazer 2 testes, um em inglês e um em português. Eu fiz o em inglês, eles disseram, você não tem como ser apresentador, você não fala, Mas quando eles me fizeram o teste em português, eles falaram, você é totalmente diferente, e consegui o trabalho. Uhum. Então, eu acho que tem várias razões, mas eu acho que falando uma língua não é só aprender as palavras, é uma coisa do jeito de falar, e como as palavras formam as frases. Eu só conversei meu português com cariocas, então pedacinhos desses cariocas caíram em mim. Então, realmente, meus amigos sempre falaram que eu sou o mais carioca dos ingleses. Sim. Não sei, eu acho que faz 20 anos, meu português muito enferrujado, mas quando eu falo inglês, às vezes eu gaguejeio um pouquinho. Gagueja. Porque eu penso, eu tenho 3 jeitos de eu poder falar isso. Qual seria o melhor? Então eu falo nada. Mas em português eu nunca tenho essa dúvida. Eu só falo que vem. Então é uma coisa talvez mais natural em português. É a palavra, se quero voltar, eu vou adorar voltar. Eu tenho a última vez que eu voltei era em 2014, 6 semanas durante a Copa. Desde então, tinha 2 filhos, que têm idade de 5, 4 e 5. Então, é complicado eu voltar. Mas eu falei para os filhos, quando eles estão no último ano de escola primária, eu vou fazer homeschooling e a gente vai fazer uma voltinha do mundo. E nesse voltinho eu quero passar talvez um semestre com eles lá no Brasil. Eu acho o Brasil é ótimo para crianças. Eu acho que tem uma liberdade para as crianças que realmente é interessante. Alex, eu adorei a nossa conversa. Muito obrigada. Fazia tempo que a gente não se via, então foi bom que a gente retomou aí o nosso contato. Achei também super interessante ter a sua visão do Brasil. Eu acho que a gente nunca tinha até conversado tanto sobre isso. E acho que também para quem acompanha o podcast, ver o outro lado também. Então, nossa, muito obrigada por retomar aí o teu português, fazer esse esforço em falar com a gente. Muito obrigada mesmo, foi ótima a conversa, adorei. Obrigado, foi uma viagem voltando para o Brasil, aqui em Londres, não foi ótimo. Obrigado, tchau. Então, como eu falei no início, esse é o nosso último episódio dessa primeira temporada do Manda Brigadeiro. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.